prazer imenso bater um papo com você. Você que deu uma revolucionada aí nesse segmento, né? Digitalizando, né? Não sei se esse é o termo correto, mas os atos eletrônicos em cartórios realmente tiveram um avanço, iniciando através de você, né? Boa noite, prazer imenso ter você aqui hoje. Boa noite, tudo bem? Anderson e ao pessoal que está assistindo aí a live da Revista Real, sempre muito bem prestigiadas, né? Então, Anderson, os atos eletrônicos, como eu comentei com você outro dia, em Sergipe, a exemplo do selo digital. O selo digital, nós tivemos aqui a felicidade em Lagarto ser um dos primeiros cartórios a ofertar em Sergipe esse ato. Bem como a escritura eletrônica, a escritura à distância, né? Fomos um dos primeiros também a oferecer aqui no primeiro ofício Lagarto, tá? O que vem a ser uma revolução, né? A escritura à distância, por meio do provimento número 100 do CNJ, editado em abril de 2020, em abril do ano passado. Lafayette, então já que você já introduziu aí para a gente um pouco mais sobre essa questão, gostaria que você me dissesse o que seria um ato notarial eletrônico, né? De uma forma mais específica. Sim, Anderson, o ato notarial eletrônico, ele vem a ser justamente a migração da tradicional escritura pública, subscrita pelas partes em papel, ou numa folha de segurança, ou numa folha comum, para o mundo digital, não é? Justamente essa migração, essa transformação. Tendo em vista que aí você tem... É impossível, né? Veio para ficar, o mundo digital veio para ficar. Hoje, segundo dados aí de 2020, do Broadband, que é o que regulamenta aí os canais digitais, 71% dos brasileiros já estão inseridos aí, já usam a internet, não é isso? E cerca de 3/4 da população mundial já tem, de alguma maneira, um contato com a internet. Então, a plataforma monitorada veio para revolucionar, né? E ela funciona incrível, ela funciona usando o conceito de blockchain. Não aquele blockchain tradicional do Bitcoin, mas um blockchain que funciona no Notar Chain. O Notar Chain é uma invenção feliz, tá? Segura, que dá confiabilidade, integridade e autenticidade aos atos dos tabeliães. O Notar Chain é um conceito que vem do blockchain e funciona na plataforma do notariado, que é uma plataforma autorizada pelo Conselho Nacional de Justiça, não é? Regulamentada no provimento 100, que é o provimento que tem, segundo o Supremo Tribunal Federal, validade de normas de caráter primário, força de lei. Então, as pessoas que se valem das nossas escrituras à distância, dos atos notariais eletrônicos, podem ficar totalmente seguras que o sistema é já auditado bastante aí pelos tribunais de justiça, pelo Conselho Nacional de Justiça e outras entidades públicas e privadas, funciona com total segurança. No caso, então, aí de escritura pública, de compra e venda, existe uma base legal, não tem nenhum impedimento jurídico, então, das pessoas poderem realizar, enfim, finalizar a compra e a venda, conseguir essa escritura pública em estados e cidades diferentes? Então, boa pergunta, Anderson. Um dos artigos do provimento 100 estabelece que é possível que você, comprador, esteja em São Paulo, né? Não pode comparecer um tabelionato em Sergipe, não pode estar em Aracaju ou aqui em Lagarto, não é? E você é domiciliado aqui, você tem domicílio aqui em Sergipe, você está adquirindo imóvel, comprando imóvel, o vendedor esteja em Goiás, e esse imóvel, você tem domicílio aqui, e esse imóvel é situado, é localizado em Sergipe. É possível, sim, você lavrar essa escritura pública eletrônica e você escolher um tabelião aqui de Sergipe de sua preferência. Então, quer dizer que não tem nenhum impedimento jurídico? Não, nenhum impedimento jurídico. Como eu disse, por todas as questões que eu expus, o ato vai ser plenamente válido e consentâneo com o direito. Principalmente por conta da autorização prevista na MP 2200, que é uma daquelas medidas provisórias, o pessoal da área jurídica, né? Uma das MPs eternizadas. Falando rapidamente, eternizada pela medida provisória número 32 de 2001, bem como também está previsto em legislação recente, falando de memória, Lei 14.063,
de 2020, uma outra lei 14129, de memória, se não me engano, que permite aí os atos notários eletrônicos, assinatura digital, que possui várias espécies também, tá? Prevista nessas leis que eu mencionei. Caro leitor, que está chegando aí também um público muito grande para ver esse tema, né? A Gadu aqui também disseminando de forma maciça essa live. Estamos batendo papo com o Lafayette Nascimento, ele que é tabelião do cartório de primeiro ofício do município de Lagarto, que inclusive, né, a gente trouxe ele aqui agora porque nesse momento de digitalização, de transformação em todos os setores da sociedade, ele é um dos pioneiros nessa transformação no estado de Sergipe, no segmento de cartórios. Lafayette, para assinar essa escritura aí digital, né, é necessário algum tipo de certificado? Que tipo de cadastro as pessoas têm que fazer? Então, o Anderson, só pontuando ligeiramente o seu comentário, eu me sinto muito feliz e honrado, né, de ter participado da trajetória, do histórico aí do provimento número 100, não é? Que veio a ser publicado agora em abril de 2020, mas, claro, como tudo, né, houve reuniões ao longo de 2018, 2017, 2018, 2019. Eu, como presidente do Colégio Notarial do Brasil, seccional do Estado de Sergipe, participei de algumas reuniões presenciais e também à distância. Essas reuniões à distância, que eu até sugeri para os colegas, façam aí à distância, porque muitos colegas dos rincões aí dos estados mais distantes não podem ficar a todo momento indo para São Paulo, Brasília, é dispendioso, né? Leva tempo, etc. E veio a ser publicado o provimento número 100 pelo CNJ. Então, eu me sinto honrado e dignificado com isso. Respondendo a sua pergunta sobre mesmo aí o certificado digital, né? E que espécie? Bem, as partes podem utilizar o certificado tradicional, aquele chamado A1 ou A3, né? Muito conhecido aí dos advogados, dos contadores, certificado A1 ou A3, previsto aí, né, naquela MP que eu mencionei, que tenha aí a cobertura e a total integridade garantida pela autarquia chamada ICP Brasil, não é? Bem como também as partes podem se valer do certificado notarizado, que é um certificado fornecido pelos tabelionatos vinculados à plataforma digital e-notariado. Aqui em Lagarto, nós fornecemos o certificado digital notarizado. Mas qualquer cartório pode fornecer esse certificado notarizado? Sim, qualquer certificado que já esteja cadastrado e vinculado à plataforma do notariado. E qual é a taxa para se conseguir esse certificado? Outra grande vantagem é essa, tá? O certificado notarizado é fornecido gratuitamente pelos tabelionatos, pelos cartórios vinculados à plataforma do e-notariado. E esse certificado, a pessoa tem direito a assinar quais tipos de documentos, enfim? Anderson, o certificado notarizado tem essa peculiaridade. Ele serve para assinar todos os atos notariais, escrituras públicas, não é? Escrituras públicas, procurações públicas, inventário, separação, divórcio, doação, ou seja, apenas para os instrumentos públicos, né? As escrituras públicas e procurações públicas. Essa é a observação que nós fazemos. Existem gestões do Colégio Notário do Brasil para que se expanda mais a validade, para dar segurança, autenticidade e integridade à assinatura digital por meio do certificado notarizado. Tá? E, então, assim, eu posso lavrar a escritura pública híbrida também, doutor? Não entendi. A escritura pública híbrida, assim, eu posso lavrar também? Interessante. Você deve ter ouvido falar ou lido a respeito, né, da escritura pública híbrida. Conforme estipula aí o provimento 100, Anderson, o ato notarial híbrido ou escritura híbrida, o que vem a ser a escritura híbrida? É aquela em que as partes podem assinar presencialmente, fisicamente, da forma tradicional, da forma antiga, ao passo que outras partes, nesse mesmo ato, assinam à distância. Eu já lavrei também escrituras híbridas aqui no primeiro ofício de Lagarto. Então já vem acontecendo isso, né? Já vem acontecendo. Sim, com certeza. É permitido e previsto pelo provimento 100. Claro que alguns cuidados devem ser tomados pelos tabeliães, existem alguns requisitos, algumas cláusulas que devem ser obrigatoriamente inseridas na escritura pública
Híbrida. Assim, é um tema que, é claro, né, a gente precisa muito desse serviço. Inclusive, a gente está vendo uma grande quantidade de pessoas aqui acompanhando. Nós sempre precisamos de serviços. E, assim, como são termos muito técnicos, doutor, a gente tendo até uma certa dificuldade em fazer algumas perguntas. Mas, se eu não me engano, até, o nome é notoriado, né? Acho que está aqui certo, né? E-notariado. E-notariado é a Exatamente, eu plataforma. acho que esse é o nome. Ela tem eficácia perante outros órgãos? E-notariado, para quem chegou agora à live ou para quem já está aí, é o nome, né? É o nome da plataforma que congrega vários serviços, vários módulos, tá? Sendo um dos principais esse da oferta da escritura e dos atos notariais eletrônicos, ok? E você me pergunta se ela tem validade perante outros órgãos. Validade plena, tá? São eficazes perante os registros públicos, as instituições financeiras, os DETRANS, as juntas comerciais, para a produção de efeitos jurídicos plenos, sem sombra de dúvida. E também perante a administração pública e, evidentemente, e obviamente, os particulares. Mais uma vez, informando aqui aos nossos leitores e seguidores aqui no Instagram, que nós estamos batendo um papo com Lafayette Nascimento, ele que é tabelião do primeiro cartório de ofício do Lagarto, o famoso cartório do Lafayette. Ele é um dos responsáveis por avançar nesse processo aí de digitalização mesmo, falar mais popular, dos atos eletrônicos em cartórios. Estamos aqui batendo papo com ele, com certeza muito produtivo esse papo aqui. Eu estou tirando muitas dúvidas também, porque a gente precisa muito de serviços, mas com essas transformações, a gente já não conhece tanto alguns termos, né? Mas com essas transformações, com certeza, a gente não está preparado ainda, e é por isso que é tão importante trazer essa referência aqui para ter essas dúvidas da gente. Doutor, quais outros atos eletrônicos assim, podem ser feitos no tabelionato? Ótima pergunta também, Anderson. Veja, nesse caminho sem volta, né, que é como você disse, entre aspas, a digitalização dos atos notariais, né, a migração dos atos para o mundo eletrônico, nessa disrupção que ocorre em todo mundo, em todos os setores, em todos os segmentos, né? Essa disrupção tem provocado aí uma transformação aí incrível nas atividades todas, o sumiço de algumas profissões, o surgimento de outras, enfim. Isso poderia ser objeto até de uma outra live, tá? Então, interessante que esse tema, tão polêmico que envolve várias outras questões. Mas, assim, além desse, tem outros módulos no notariado. Um deles é a permissão eletrônica de viagem, autorização eletrônica de viagens, né? O reconhecimento de firma por autenticidade à distância, que é muito importante também. E a autenticação feita por meio da SENAD, que é um outro módulo do e-notariado, autenticação digital de documentos, autenticação digital eletrônica, autenticação eletrônica de documentos. Doutor, existe alguma obrigação, alguma resolução do CNJ que force os outros cartórios também a entrar nesse processo de digitalização? Então, Anderson, todas as demais competências já migraram, tá, para essas centrais eletrônicas. Os colegas do Registro de Imóveis têm centrais eletrônicas estaduais. Houve uma tentativa de reunião de todas as centrais em uma única. Talvez cheguemos a ela em algum momento, no caso dos registradores de imóveis, tá? Mas existe o Operador Nacional do Registro, existem normas do CNJ que regulamenta aí essa central dos companheiros, dos colegas do Registro de Imóveis. Existe uma Central Nacional do Registro Civil de Pessoas Naturais, existe a central também dos registradores de títulos, documentos de pessoas jurídicas. Em Sergipe, nós temos aí um portal bastante interessante que reúne todas as competências e todas essas centrais que eu mencionei, que é o cartóriosdesergipe.com.br. É bem fácil. cartóriosdesergipe.com.br. Aí, então, quer dizer que as outras competências de cartórios então, tem essas centrais aí eletrônicas. Eu não sabia disso. Eu achei que realmente a gente está
se informando mais através dessa live mesmo aqui. Com certeza. Anderson, eu não sou registrador civil de pessoas naturais, mas é por demais importante essa competência, tá? Eu já exerci durante alguns anos na pequena Siriri, tá? Mas aprendi muito aí sobre o registro civil de pessoas naturais. É fundamental, né? Rege as nossas vidas desde o nascimento até o óbito, até a morte, né? E veja, hoje é possível, por exemplo, antigamente, tá? Você, para requerer uma pessoa nascida num estado distante, teria que se deslocar até lá para requerer, até o registro civil daquela cidade, para requerer a certidão, a segunda via da certidão. Hoje é possível, em qualquer registro civil, em qualquer cartório civil do país, você requerer uma segunda via da sua certidão de nascimento. Até mesmo por meio da Central Nacional de Registro Civil, requerer. Não é? À distância, por meio da internet. Eu lembro bem a dificuldade que era, né, antigamente, né? Muito bem. Com certeza. Você falou aí, né, no meio de uma das suas respostas, sobre esse avanço digital que o mundo sofreu nesse momento. Sofreu, mas na verdade foi um lado positivo, né, durante a pandemia. E que com certeza é um tema para uma outra live. Eu quero muito trazer você aqui, como eu já conversei várias vezes aqui com outras pessoas, como o próprio Jamison Ferreira, ex-presidente da CDL Itabaiana, a gente conversou recentemente sobre isso, o Miguel Neto, do Quero Delivery. Eu quero trazer você, que você é um cara tão antenado, né? Sempre tão atento às mudanças do mundo. Sim. Para que a gente possa bater um papo sobre isso também. E você falando do cartório, a Realce também é um exemplo claro disso, né? Desse processo de digitalização, né? Já que a gente mantém o impresso com a tiragem, claro, com uma periodicidade bem menor, mas tivemos que digitalizar para se adaptar a esse momento, né? Então, assim, realmente é um tema que vai servir, com certeza, vai servir muito conteúdo para tantas pessoas, tantas empresas, tantos profissionais, tantas áreas aí. Já deixo aberto aqui o convite. Ô, Anderson, o convite foi direcionado a mim ou a um colega? Não entendi. A você, não. Eu falei das outras pessoas que já vieram. E deixei o convite aberto a você já, justamente porque você deixou, né, essa deixa aí para a gente. Perfeito, perfeito. Estamos à disposição. Eu estou à disposição e os colegas também aí, evidentemente, para comparecer e transmitir o recado deles para a Realce, tá? Com certeza. Aí, Rafael, foi muito produtivo. Eu tirei pessoalmente aqui várias dúvidas. Eu tenho certeza também que várias pessoas aqui tiraram várias dúvidas. Esse vídeo vai estar disponível amanhã no GTV da revista Realce. As pessoas, vocês podem enviar para os seus amigos, compartilhar, enfim. A gente também vai disseminar aí para os nossos leitores, enviar para os números pessoais aí, mais de 70 mil números de leitores que autorizam os envios das mensagens, enfim. Deixo aberto agora o espaço aí para suas considerações finais. Perfeito. Eu agradeço, Anderson, aí a gentileza de disponibilizar o espaço da revista Realce, né, que tem bastante audiência. E digo o seguinte, as pessoas, algumas ainda têm uma ressalva, um cuidado, um receio, né, preferem ainda o ato físico, o ato tradicional, a escritura pública tradicional, assinada presencialmente. Mas, por tudo que já ponderamos, elas podem confiar, é um ato plenamente válido, é autorizado pelo Conselho Nacional de Justiça, né? Como eu disse, esse provimento 100 tem força de lei naquilo que nessa competência do CNJ, né? Naquilo que é uma norma que regulamenta a nossa atividade. E outra, nós, tabeliães do país inteiro, ao lavrarmos essas escrituras públicas, estamos plenamente cientes da nossa responsabilidade, das disposições constantes aí do Marco Civil da Internet, da Lei Geral de Proteção de Dados, da novíssima 14.129, eu estou aqui lendo, que é o Marco Legal para o Novo Governo Eletrônico, né? De 2021, essa lei, dispondo sobre princípios, regras e instrumentos para o governo digital e para o aumento da eficiência pública. Nós, tabeliões de notas, sabemos da extrema responsabilidade de nós, enquanto parceiros do desenvolvimento das cidades. Tá? Os atos notariais devem ser céleres, ter uma dinâmica especial e própria, não é? Assim como os registros públicos têm a sua dinâmica também. Todos nós, notários e registradores, buscando aí prover a coletividade, os usuários do nosso serviço de segurança jurídica, tá? E os nossos atos têm, assim, total integridade, esses dados eletrônicos. Enfim, usem a nossa plataforma e-notariado e podem confiar na nossa atividade
e nessa novidade, nessa feliz novidade que são as escrituras públicas à distância. Muito obrigado pela presença aqui na sua live. É um prazer imenso aqui, gente. Mais uma vez, reforço para vocês, envie esse vídeo para as pessoas, com certeza muita gente vai ter essas dúvidas. Vamos colocar o link depois disponível aqui na própria publicação do vídeo do GTV. Doutor, mais uma vez, obrigado por sua presença. E espero contar com sua presença mais uma vez numa próxima live. Muito obrigado, Anderson, e muito obrigado aí ao pessoal que esteve presente. Tchau, pessoal. Até a próxima.